Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre a higiene do sono, né? Um passo tão importante da rotina, que a gente já falou da importância em outros vídeos e que ajuda vocês e os pacientes ou familiares de vocês a dormirem melhor. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém e também se inscrever nos nossos outros canais, @geriatria com Miola no Instagram e no TikTok, beleza? Então vamos lá falar um pouco sobre higiene do sono. A gente já falou em outros vídeos, como no tratamento da fase leve, sobre a importância da rotina para os pacientes, né? E dentro desse cenário, para um paciente que tem dificuldade em dormir, ou mesmo, né, para qualquer outro paciente, dormir bem é muito importante, então para isso ter rotina de sono é muito importante. E por isso a gente fala de algumas dicas que a gente chama de higiene do sono, que são formas de fazer com que o sono seja mais tranquilo, né? Ou tentar evitar alguns estressores que podem atrapalhar no sono, seja do seu paciente com demência, ou seja de qualquer pessoa que tem problema no sono. Então essas dicas, elas servem para qualquer um de nós, inclusive, né? Eu, minha esposa, a gente aplica elas lá na nossa casa para conseguir dormir melhor também, tá? Bom, e sobre higiene do sono, especialmente para você que cuida do seu paciente, a gente começa com dois detalhes muito importantes, que são o ter hora para dormir e ter hora para acordar. Então, para você que cuida de um paciente com demência, é muito importante que você estabeleça uma hora para dormir e uma hora para acordar e esses horários sejam fixos, né? Porque ao longo do tempo o paciente vai se acostumando a nesse horário acabar se direcionando, indo para a cama, né? E o corpo dele, o cérebro dele se acostuma já a induzir o sono sempre nesse horário e acordar no mesmo horário. É importante que, obviamente, você tente utilizar horários, primeiro, que talvez fossem mais próximos do horário que o paciente fosse dormir, né? Então, às vezes, se era um paciente que dormia muito tarde, 11, 10, 11 horas, quando estava cognitivamente saudável, talvez você tentar colocar ele muito cedo vai ter dificuldade, né? E até pensando na hora de acordar também. Tem alguns pacientes que têm um tempo de sono maior, até conseguem dormir até 9 horas, mas tem pacientes que acabam dormindo 7 horas. Então, se você colocar ele muito cedo, ele vai acordar muito cedo e isso também vai ser ruim para você que cuida, né? Então, pensando, né, naquela média de 7 a 8 horas de sono, a gente sempre pensa em um horário para deitar entre 9 e 10 horas para acordar entre 5 até 6 horas da manhã, que seria o ideal, né? Então 10 horas para dormir, 6 horas para acordar, mais ou menos essa média, pegando para todos os pacientes. Obviamente que você vai adaptar isso para a sua realidade. Um detalhe muito importante é que, se você já cuida de um paciente e esse paciente tem dificuldade para dormir, isso é ainda mais importante. Talvez nos primeiros dias você vai ter alguma dificuldade, por exemplo, em tirá-lo da cama. Mas isso é muito importante, porque se ele não dorme, você coloca ele para dormir às 10 horas, ele não dorme, vai pegar no sono lá pela 1, 2 da manhã, chega às 6 da manhã, você tira ele da cama. Obviamente que isso vai ser uma briga, mas depois que você fizer isso 2, 3 dias, ele vai ter dormido tão pouco que ele vai começar a conseguir pegar no sono às 10 horas. E depois de alguns dias você vai ver que a rotina começa a engrenar. Então, especialmente você que já cuida de alguém com dificuldades, muito atenção nisso. E nos primeiros dias talvez seja mais difícil, mas vai ser algo muito importante. Segunda coisa bastante importante, além de fixar os horários de deitar e acordar, é a preparação para dormir, né? Então vejam, a gente está numa sociedade em que a gente tem luz toda hora, né? Mas se a gente pensar nos homens das cavernas, né? Aqueles homens lá no início da civilização humana, eles só tinham a luz solar. Então chegava no final do dia, o nosso cérebro estava acostumado ao sol se pôr, a iniciar a produção de melatonina, sabendo que logo, né? O homem iria acabar indo dormir porque não tinha mais luz.
hoje em dia a gente está exposto à luz, né, se ficar 24 horas por dia. E isso manda sinais para o nosso cérebro de que não está na hora de dormir. Então é importante que 1 hora, pelo menos, antes do horário agendado para o paciente ir para a cama, você comece a prepará-lo para dormir. Isso é muito importante. Então lá se você vai botar ele às 10 da noite na cama, lá pelas 9 horas, você começa a desligar as luzes da casa, desligar a televisão, desligar as telas e começar a tentar fazer atividades relaxantes com ele. Uma música, uma leitura, né? Deixar, né, esse ambiente com uma luz, se for, né, uma luz de abajur, uma luz mais fraquinha, para que você comece a enviar ao cérebro dele sinais de que a hora de induzir o sono está chegando. E aí esse passo vai fazer com que quando você coloque ele para dormir, ele esteja mais relaxado e o cérebro dele mais preparado para induzir o sono. Então esse passo também é muito importante. Outra coisa é a gente sempre evitar estimulantes, né? Durante esse horário do final da tarde para a noite. Então, eu sempre digo que lá em casa a gente não toma café após as 14 horas. Então, o ideal é que você não consuma após 16 horas, vamos dar aí um limite, café, chá, refrigerante, chocolate, né? Ou chimarrão, qualquer uma dessas coisas que possa ser muito estimulante e possa fazer com que o paciente ainda fique acelerado no período noturno. A gente também não indica que as atividades físicas sejam feitas no período da noite, então preferir fazer atividade física de manhã ou no máximo até meio da tarde, finalzinho da tarde estourando, né? Preferencialmente antes, porque isso também pode deixar o paciente mais acelerado e fazer com que ele tenha dificuldades para dormir. Outro passo importante a gente sabe que muitos dos nossos pacientes com demência são idosos e gostam de fazer sonecas, mas as sonecas elas são importantes para o paciente descansar após o meio-dia, mas elas não podem ser longas. O ideal é que ela não dure mais do que 40 a 45 minutos. Até 1 hora é o nosso prazo de tolerância estourando. Idealmente essa soneca ela deveria ser em torno de meia hora, tá? Mas podemos tolerar aí até no máximo 1 hora, mais que 1 hora já começa a ser uma soneca muito comprida e de duas uma. Ou o paciente está dormindo demais porque tem algum problema, e aí ok, ele pode dormir demais à noite e dormir demais de dia também, mas isso não é algo correto, né? O paciente não deve dormir demais, ou ele dorme demais de dia porque ele não está dormindo à noite adequadamente. E aí também isso vira um problema porque às vezes é uma bola de neve, né? Ele dorme de dia e aí à noite não dorme e fica virando o ciclo sono-vigília. Então, muito cuidado com as sonecas. Eu sei que às vezes eles gostam de ficar um tempo a mais na cama de tarde, mas se isso estiver atrapalhando, né? Se é algo que você vê que pode estar interferindo no sono dele à noite, é muito importante que você não deixe com que ele durma mais de 1 hora no máximo, e preferencialmente 30 minutos, beleza? Algumas outras dicas, né, que também são bem gerais e servem para outras pessoas que não têm demência, né? Antes disso, lembrar vocês de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e seguir as nossas redes. Já comenta aí embaixo se você já aplica essas dicas. Mas lembrando que a gente sempre fala para os outros pacientes, a cama é um lugar de dormir, né? E fazer atividade sexual para pessoas que não têm prejuízo na cognição. Então não é para ficar na cama de manhã, de tarde, né? Então o paciente ele precisa ser retirado da cama naquele horário combinado, né? Vai para a cozinha, tomar o café da manhã, depois vai para a sala, depois vai fazer uma atividade, né? Então não é para ele ficar na cama mais do que o tempo necessário para dormir. Evitar de ter outras coisas no quarto que possam atrapalhar o sono, como televisão, por exemplo, né, que eventualmente, né, você deixa o paciente assistindo TV no quarto ou outras coisas e isso acaba atrapalhando o sono também, tá ok? Então essas foram algumas dicas bem gerais sobre etapas de cuidado que você deve ter para fazer com que o seu sono fique melhor. Isso tanto você que tem dificuldade para dormir, quanto você que cuida de um paciente com demência, também deve aplicar essas regrinhas, tá? Sempre mantenha um ambiente bem escuro,
evitando o máximo de barulho possível. Algumas pessoas, né, têm bastante facilidade de acordar, né, com qualquer barulhinho ou qualquer luz que entra no quarto. Enquanto mais escuro for o quarto, né, quanto mais silencioso ele for, melhor, né? Então coloque às vezes um blackout na janela que bloqueie bem a luz de manhã logo que ela entra, para aquele primeiro raio de sol já não acordar o paciente e acabar acordando só mesmo quando está no horário que você acabou colocando para ele, né? Então um quarto silencioso, um quarto bem escuro também são muito, muito importantes para ajudar o paciente a dormir melhor. Coloque uma roupa boa, tenha um pijama confortável, ajuste a temperatura do quarto para que seja uma temperatura agradável, né? Então tenha um aquecedor no inverno aqui no frio que nem está agora, no verão eventualmente, né, ter o ar-condicionado para deixar a temperatura um pouco mais baixa, senão o calor muito intenso em alguns lugares do Brasil pode prejudicar o paciente, né? Então todos esses cuidados com o ambiente também são importantes. Porque se ele tiver calor, se ele tiver frio, se tiver barulho, se tiver luz, isso pode atrapalhar. E por último, cuidado para não ingerir muita água após as 18 horas, né? Porque senão pode ser que o paciente fique com a bexiga cheia e comece a ir várias vezes à noite para urinar, né? Se ele for mais de 2 vezes à noite, a gente sempre diz que isso já é algo que deve ser investigado, né? Ou você está dando água demais para ele à noite, ou ele pode ter alguma doença que faça com que ele urine demais, e aí a gente precisa tratar. Beleza? Então essas foram as dicas para ajudar vocês a fazer com que os pacientes de vocês durmam melhor e também para que você, se tem dificuldade, consiga dormir melhor, tá bem? Muito obrigado pela companhia nesse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar ele com alguém, se inscrever no nosso canal e se inscrever também nas nossas outras plataformas @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok. Abraço e até mais! Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @Geriatria com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!